Olá, seja bem-vindo ao programa Fala Mais. Eu sou Guilherme Reginato, especialista e mentor de comunicação e oratória, e sou o host e co-criador aqui do programa Fala Mais, onde nós falamos de pessoas, sim, o meu e o seu comportamento revelados no ar. E eu tenho sempre o prazer de ter ao meu lado ela que é idealizadora deste projeto, a minha esposa Graziele Bonfante Reginato. Podemos chamá-la de Grazi. Tudo bem, Grazi? Tudo bem, olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Fala Mais. E hoje nós estamos aqui com um tema bastante interessante, que vai trazer muita clareza para vocês na área da beleza, do cuidado, da estética. E que no fim das contas sempre acaba caindo, voltando para o aspecto emocional. Meu amigo, minha amiga, tá tudo ligado. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Então fica por aí que o programa tá extraordinário e ele chega para você num oferecimento do Instituto Neuromais. Você empresário, empresária, que tem um time com mais de 10 pessoas e tem dificuldade de manter as pessoas engajadas, produtivas, percebe que há ruídos de comunicação, prejuízos inclusive por conta disso, sente que a parte emocional está impactando negativamente no desempenho dos seus colaboradores, então você precisa conhecer os benefícios e as soluções do Instituto Neuromais. Através de treinamentos, workshops pontuais, nós trabalhamos o desenvolvimento das soft skills dos seus colaboradores, como comunicação, comportamento positivo, relacionamento interpessoal, liderança, vendas e muito mais. Você sabe, hoje, de cada 10 demissões, 9 acontecem por questões emocionais e comportamentais. É por isso que o Instituto Neuromais, ele desenvolve a mentalidade para potencializar os resultados do seu negócio. Siga no Instagram o @Instituto Neuromais, mande um direct que a nossa equipe comercial vai visitar você e a sua empresa sem compromisso. Eu aguardo a sua mensagem. Grazi, quem nós estamos recebendo no programa de hoje? Revele ao nosso público. Vamos lá, vamos fazer a revelação. Nós estamos aqui com a Dayara Rosa, que é mãe, que é esposa, que é empresária, que é fundadora do Salão Dayara Rosa, que leva o seu lindo nome. E a Day, né, vou falar assim, Day, ela tem 16 anos de experiência no setor de cuidados capilares. A Dayara ela é uma profissional reconhecida pela sua habilidade em transformar tanto os cabelos quanto a autoestima dos seus clientes. Ela iniciou sua trajetória como manicure e, ao longo dos anos, ela foi aprimorando suas habilidades com uma abordagem única que combina técnica e cuidado emocional. Sua filosofia é simples, mas poderosa. Ela conecta-se para servir com excelência. E a Day, gente, ela é pioneira, né, na introdução da terapia capilar aqui na nossa região. Ela transformou a forma de como os cuidados capilares eram vistos e ela trouxe uma abordagem nova que vai além da estética, focando na saúde e bem-estar emocional das suas clientes, criando experiências personalizadas e terapêuticas. Uau! Mas a Dayara não veio sozinha, ela também veio acompanhada de uma profissional que trabalha no salão, que é a Sayonara. A Sayonara Baron. A Sayonara ela é formada em administração e marketing, em estética e cosmética, MBA em gestão comercial. Queremos saber um pouquinho mais dessa história, hein, Sassá? Ela é maquiadora e designer de sobrancelha. Ela atua na maquiagem há 8 anos e também na parte de designer há 3 anos. Meninas, sejam muito bem-vindas ao programa Fala Mais. Muito obrigada, Grazi. Obrigada, Gui, pelo convite. Estamos muito felizes de estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa história, da nossa trajetória. Sayonara, seja bem-vinda. Prazer tê-la aqui também. Muito obrigada. É um privilégio estar aqui com vocês. E a gente vai começar realmente tentando entender onde é que está a linha tênue entre beleza, estética
E gestão das emoções. E bem-estar emocional. Que negócio é esse que existe conexão entre essas duas coisas? Porque quando a gente fala de terapia capilar, o nome terapia, ele remete a isso, a desenvolvimento humano. E quando a gente fala da questão capilar, a gente está falando de estética e de beleza. Tem conexão entre essas duas coisas, Dai? Me permita chamá-la assim, porque você é nossa amiga de longa data, amiga pessoal. Com certeza, Gui. Sim, tem tudo a ver, está muito conectado, porque é uma transformação, literalmente, de dentro para fora. A autoestima, o capilar, fora, vai se conectar com o que está dentro. Então, a gente passou a entender que não é só um cabelo, não é uma cor, não é um corte, não é só uma maquiagem. É muito mais profundo. A cliente vem buscar algo, um cuidado, uma transformação, mas que começa dentro. Tu já ouviu falar que quando uma mulher muda o cabelo, algo está mudando nela? Literalmente. A gente passou a entender que não é uma tendência, não é uma moda. É algo que está acontecendo dela internamente. É o emocional dela. É um tempo novo, exatamente, Grazi, bem isso. E aí, em questão das emoções, né? A terapia capilar veio nos trazer para o salão, me fez ter esse olhar, que é muito, muito além do que só um cabelo. A gente precisa cuidar do cliente como um todo. A gente precisa ouvir ele, a gente precisa estar ali presente e entender o que ele veio buscar. Dessa forma, eu passei a errar menos. No sentido de que a cliente veio fazer uma cor diferente no cabelo. Ela quis o loiro que está na moda, na tendência, que está em alta. Mas quando eu fazia esse loiro nela, ela não gostava. Ela ficava frustrada. Porque no final das contas, não era ela. Ela se olhava no espelho e ela não se reconhecia. Uau! Tem uma frase que está aqui no teu currículo que me chamou muito a atenção e eu quero compartilhar. A essência da vida corre nos fios. Sim, Grazi. Uau! É um movimento que a gente começou a fazer porque é literalmente isso. A sua essência vai correr no teu cabelo, vai correr nos teus fios. Foi o que eu acabei de falar, né? A cliente vem buscar um super loiro, que é da nossa região, loiro e liso, loiro e liso. Por muitos anos eu fiz isso. Algo engessado, algo que é um padrão que vem e que vinha, só que quando fazia a cliente não se reconhecia, porque a essência dela não estava nos fios. Aquele loiro que ela trouxe de referência era a essência de uma blogueira, a essência... Ela não conseguia se identificar naquele cabelo. Exatamente. Mas permanecia com o cabelo. Permanecia. Mas estava em uma transformação, Grazi. Muitas mulheres estão... Você diz de maneira geral. Geral. Você sente isso, que há Geral. um movimento... Entendo. E vou... De olhar, não... Desculpa, Grazi, mas de olhar menos para beleza e mais para o bem-estar, seria isso? Não que veja, uma coisa não elimina a outra, né? Não é que se eu vou olhar para o bem-estar, eu vou abrir mão da beleza. Não, mas é não olhar apenas para a beleza. Isso, Gui, que foi o que a terapia capilar trouxe. Não é só a beleza, é um todo, é um cuidado. A gente percebe... até nos atendimentos que a Sayonara está fazendo, da maquiagem, as clientes estão buscando mais a sua essência, mais naturalidade. Exatamente. A naturalidade está vindo porque as pessoas estão buscando realmente quem elas são. Se conectando com a sua beleza real. Exato. Eu acho que às vezes também, me corrija se eu estiver errado, né? Mas às vezes as pessoas buscavam se encaixar em algo, Em padrões. em algo que elas queriam pertencer àquilo. E agora não, eu não preciso mais disso. Eu sou quem eu sou. Eu não preciso mais me adequar ao que a moda está dizendo que é o correto agora. Então eu acho que um pouco traz isso à tona, assim. As pessoas realmente buscando quem elas são
e mostrando que elas são de verdade. E conhecendo o trabalho de vocês e o salão, eu percebo algo que é quase como se a pessoa fosse buscar no trabalho de vocês não só a estética, o procedimento estético, mas um momento terapêutico, literalmente, um momento de relaxamento, porque vocês têm todas as técnicas de massagem, coisa arada, que vai muito além de só fazer uma sobrancelha. Faz sentido isso? Isso realmente, vocês percebem isso? A pessoa, o dia dela tá tão atribulado, ela não consegue parar, é acelerada, e aí ela pensa, nossa, eu vou lá no salão da Dai, eu vou fazer a sobrancelha, mas não é pela sobrancelha, eu vou lá porque lá tem 30 minutos que eu vou relaxar. É isso. É isso. Que doideira. Nós passamos a entender que o nosso espaço não era apenas de beleza, não era apenas de transformação externa. É o cuidado, o momento para relaxar, para descansar, para a gente ouvir o cliente. O toque. Muitas vezes a cliente quer ser tocada, acariciada. Não é apenas lavar um cabelo. Cuidado. É uma massagem, é um cuidado. Não é só uma sobrancelha. É o toque, a massagem, é o cuidado. Sim, é para relaxar. É para elas se sentirem cuidadas. E o nosso servir não é apenas o externo. Vai muito além. É o cuidado, é o interno. É cuidando literalmente dela. O externo é consequência. Perfeito. Tem cliente que dorme lá? Pode No meio do ficar procedimento? no mesmo procedimento. Em 5 minutos. Ah, é? E sabe qual que é a parte mais legal? Eu adoro quando eles dormem, porque significa que a gente conseguiu fazer com que eles relaxassem, mesmo que fossem 5 minutos. Mas a gente atingiu o nosso objetivo. E até lembrei que tem muitas clientes que às vezes chegam e falam, ai, meu momento. Ou então elas falam assim, nossa, esperei o dia todo por isso. Olha. Sim, elas chegam e falam. E realmente elas acabam dormindo porque a gente tá o tempo inteiro numa rotina agitada. A gente nunca para. Se a gente para, às vezes, em casa, a gente tá parado no celular, né? Então a gente não tá parado. E quando a gente consegue... Quando elas marcam o procedimento, ela deita ali, ela realmente relaxa. Mas ela relaxa de relaxar total. Então, às vezes, eles acabam dormindo. Olha que interessante. A neurociência, ela nos diz que a química que está por trás de determinada emoção, ela tem um caráter viciante. E quando a gente gosta muito de determinada química, ou está até mesmo viciado por determinada química, nós temos o desejo por injetar essa química no nosso organismo. E quando nós temos esse desejo, nós ansiamos por ela. Nós ansiamos. Então, quando alguém chega para você e fala, nossa, eu esperei o dia todo para vir aqui, é porque provavelmente você está sendo capaz de liberar no organismo dessa pessoa substâncias químicas altamente positivas, como, por exemplo, serotonina, talvez a ocitocina. A serotonina é o hormônio do prazer e do bem-estar. A ocitocina é o hormônio do amor, da empatia, da conexão. Então, são elementos, por assim dizer, altamente viciantes e extremamente satisfatórios, prazerosos, e que muitas vezes ao longo do dia ela não consegue produzir, porque a mentalidade dela está em outro foco. Então, o fato de ela estar o dia inteiro aguardando para chegar lá é porque já existe um certo nível de vício que o corpo dela está pedindo. Ei, eu preciso da ocitocina, eu preciso da serotonina, eu preciso enfim, ou talvez da testosterona, no caso dos homens. E aí vai lá e quando é injetado isso, que delícia, que sensação maravilhosa, que bom. E a pessoa não quer mais sair dali. Então, toda semana ela tem que ir ali. Exato. Não, é real, porque tem cliente que me fala, semana que vem eu volto. Não quero saber se vai ter pelinhos ou não pra você tirar. Mas eu vou voltar. Porque eu preciso voltar pela massagem. Agora eu lembrei, contigo falando, de um caso de uma cliente que ela levantou da maca e ela começou a chorar. E eu levei um susto, porque eu pensei, meu Deus, o que aconteceu, né? O que eu fiz? E ela começou a chorar e daí ela disse, Sassá, nunca para de fazer o que tu tá fazendo. Porque o meu dia hoje foi tão estressante. Ela trabalha com o público.
as pessoas me trataram tão mal hoje, que eu tava tendo um dia péssimo. Nunca parei de fazer o que tu tá fazendo. E ela chorava, tipo... ela não conseguia descrever tudo que... A gente consegue perceber que as pessoas estão gritando por esse cuidado. E eu preciso complementar, porque, veja, normalmente o que pode ter acontecido nesse caso específico dessa cliente? Normalmente, quando nós temos um dia estressante, nós produzimos um alto pico de cortisol, que é o famoso hormônio do estresse. É importante deixar claro aqui, para quem é mais entendido da parte da neurociência, que dopamina, serotonina, cortisol, testosterona não são hormônios, são neurotransmissores, mas são popularmente conhecidos como hormônios. Então, vamos tratá-los assim para ficar mais didático. Então, o cortisol, o famoso hormônio do estresse, se eu estou produzindo um alto nível de cortisol, a minha reação comportamental vai ser mais agressiva, vai ser mais impulsiva, eu vou ficar mais nervoso, bateu, levou. E como é que eu consigo controlar o meu cortisol? Com medicamentos. Medicamentos antidepressivos, por exemplo, são inibidores de cortisol. Eu tomo antidepressivo, meu cortisol, eu corto o cortisol, opa, eu me sinto mais calmo, me sinto mais tranquilo, melhora o meu estado de humor. No entanto, a meditação, respiração, massagem, técnicas de relaxamento produzem o GABA. E o GABA é o famoso hormônio da calma. Então, o que pode ter acontecido com essa cliente é que, por conta do método do procedimento que vocês usam, você conseguiu produzir nela uma alta quantidade de GABA. Cortou o cortisol dela, baixou, jogou o cortisol dela lá no chão, entra junto ainda a ocitocina pelo toque, pela conexão, entra junto talvez uma serotonina, que é o do prazer e do bem-estar, pronto, regulou a parte hormonal dela. Uma vez que você conseguiu promover uma regulação hormonal dela, pronto, é tudo que ela precisava. Então vai muito além do procedimento estético. Imagina, regulação hormonal, na prática, sensacional. Me veio o guia aqui na parte da terapia capilar, né? Por um período, a gente percebia que o cliente não desligava do celular. A gente estava ali fazendo a massagem, entregando uma técnica, um cuidado para ele. E a gente pedia, tem como deixar um pouquinho de lado? Aí soltava um pouquinho e logo pegava. E o que eu acabei fazendo nesse momento? Peguei uma bandeja e coloquei um recado com todo carinho, falando que era um momento para essa pessoa se permitir ser cuidada e que o telefone não fazia parte desse momento. E deu super certo. Aquela bandeja, o cliente chegava e já colocava o celular ali. E aí ele se permitia realmente ser cuidado. Por quê? Se o cliente está ali, no celular, e eu estou fazendo o meu trabalho, para mim era uma forma de que ele não está recebendo o que eu estou entregando para ele. Então, foi uma forma de ativar o pertencimento. Eu mereço. O merecimento dele. O merecimento. Eu mereço ser cuidado. E deu muito certo, tá? Tanto a Grazi já recebeu esse presente teu. Agora, no Dia da Mulher, nós conseguimos fazer uma ação onde atendemos 40 mulheres presenteadas pelos seus esposos, pelos seus namorados, para receber um cuidado que foi do Head Spa, que é só um momento para elas relaxarem, para elas serem cuidadas, literalmente dos pés à cabeça, com massagem, com um momento de café, um ambiente, com uma música diferente, um momento só dela. Não dá vontade de sair de lá, né, gente? Que beleza. É uma maravilha. Não, e a Day, ela é tão esperta, gente. Eu vou revelar aqui um dos segredos da Dayara Rosa para a prosperidade que ela está vivendo no salão dela. Tava chegando o dia das mulheres, ou o dia da mulher, no caso, o dia da minha mulher. Porque ela faz essas Dia das mães também. Mas eu me lembro bem do dia da mulher. Por quê? Dia das mães, gente, pensa aqui com a cabeça de homem, tá, mulheres? O Dia das Mães, obviamente, o homem ele lembra, é uma data importante, Natal. Agora, Dia da Mulher, gente, coloquem amor nas minhas palavras. Mas o homem ele tá na correria, o Dia da Mulher não é um dia que ele para, nossa, eu preciso... Não é como é pro homem o Dia das Mães, o Natal, o próprio Dia dos Pais, outras datas que tem um significado mais impactante pro homem. E aí, normalmente, ele deixa para comprar o presente do Dia da Mulher no Dia da Mulher, se bobear.
Que daí ele se toca, meu, é verdade, hoje é o dia da mulher. Meu, eu preciso comprar alguma coisa pra minha esposa, pra minha mãe ou para as minhas filhas. E aí a Dai, ela manda 2 dias antes do dia da mulher. Ela manda uma mensagem. Ah, que nada, que eu sei que ela manda bem Ela manda uma antes. mensagem, mas pode ser 2 dias. 20 dias antes ela já tá ali, Nem ó. precisa. Nem precisa. Pro homem nem precisa. Pode ser 2 dias antes. E às vezes é até melhor o 2 dias antes. Porque o cara ele tá... Ih, eu não tenho mais saída, não tenho mais pra onde correr. E aí ela manda um WhatsApp simples. Oi, Gui, tudo bem? Sábado ou domingo, sei lá, qual dia, é o dia da mulher. Né? Você já pensou qual presente que você vai dar pra mulher da sua vida? Que tal dar uma terapia capilar, uma massagem, eu não sei o que lá, um day spa aqui no... Aí fala, cara, tá em cima do laço, eu não tenho tempo de ver outra coisa. Ai, tá ótimo, beleza, fechou. E ela vai resolveu gostar. meu problema. E ela vai amar. Pronto, daí, ótimo, pode fazer. Tá bom, já vou providenciar aqui um cartãozinho. Pronto, daí você entrega e diz, feliz dia da mulher. Pronto, salvou o homem. E aí, esse homem nunca mais vai esquecer da gente. É A gente verdade. pode entrar em Verdade. contato e tal. Eu lembro que isso foi no dia da mulher do ano passado. Você já tinha feito no outro também. No outro. Então, 2 anos já. Na verdade, Gui, faz uns 3 anos. E você foi o primeiro que chegou a aderir. Olha aí, ó. Aham. Eu não esqueço. Faz uns 3 anos que a gente começou nisso. Faz uns 3 anos. E eu também lembro. Meninas, falamos um pouquinho sobre as terapias, o porquê que as mulheres estão buscando tanto esse momento, que é onde elas estão se descobrindo o momento de ser cuidada. E na terapia, hoje a gente fala de terapia capilar. O que vocês conseguem diagnosticar? Não, mas vocês conseguem compreender que as mulheres estão buscando? O que está provocando essas quedas capilares? O que vocês conseguem ter de percepção nesse sentido? Que a terapia capilar tem a ver com queda capilar. Terapia é um tratamento. Exato. Tratamento é algo que o corpo está dizendo, está tentando mostrar que não está certo. Então, claro, nós temos toda a parte medicamentosa, que não compete, no caso, para vocês, mas tem a parte terapêutica que compete. Fala para nós, o que está acontecendo? Nós entendemos, no início da busca da terapia capilar, eu achei que eu conseguiria resolver a queda. Mas com o passar do tempo e os estudos, eu entendi que eu seria um meio, um veículo para o cliente entender e olhar para a vida dele. A cliente chega, estou com queda, e até então o problema está na raiz. Vamos cuidar do seu couro cabeludo, porque ali está a raiz. Só que eu entendi que a raiz é muito mais profunda. É uma raiz que vai lá no emocional, que vai no estilo de vida dela, a forma que ela se alimenta, a forma de exercício, O tempo de sono. o tempo de sono. Isso interfere na queda? Exato. Isso é a queda de cabelo. Não é porque eu tô pintando muito cabelo, porque Não é a química que está sendo colocada. não no é a fio. química. Mas também, pode ter interferência ou não? Pode, Gui, mas hoje os problemas capilares estão muito mais realmente internos. A raiz do problema não é o couro cabeludo. É o interno mesmo, é o de dentro para fora. É o estilo de vida, é a alimentação, é o padrão emocional. Isso. Caraca. Para entender um pouquinho, a calvície é masculina. Claro, tem questão hormonal, genético, mas a calvície é masculina. E por que a calvície está vindo para o padrão feminino? Porque tem muitas mulheres que estão querendo estar no lugar dos homens. Estão querendo assumir muitos papéis, querendo dar conta de tudo. Querendo ser a mulher empoderada. Porém, ela acaba trazendo também alguns traços masculinos. A mulher precisa estar com nível de testosterona alta, tá repondo testosterona. A testosterona é masculina. A própria testosterona alta dá queda de cabelo. Só que tem fatores, você vai saber melhor do que eu, Gui, explicar isso, mas tem fatores que vão mudar o seu organismo, a parte hormonal, vibracional, e que a mulher está trazendo a calvície para ela. Não é da mulher. Uau.
Não é padrão feminino a calvície, é padrão masculino. Só que a mulher está querendo dar conta de tantas coisas, esquecendo do papel dela, que a própria queda capilar, a calvície, está vindo para ela. Mas não é um padrão feminino. Você já foi esse tipo de mulher, Dai? Já, Gui. Já. E eu falo isso com propriedade porque eu já estive nesse papel. De que eu não preciso de homem, de que eu preciso ter o meu dinheiro, eu dou conta de tudo. Eu não posso depender de homem. E é não pesado. demonstrar a fraqueza, né? A fragilidade. Isso, exatamente. Das nossas Grazi. emoções. Isso, exatamente. E isso é muito legal você colocar, porque você não está sozinha nesse hoje você não está mais, está trabalhando isso, mas você representa tantas outras mulheres. Exato. Assim como eu também represento tantas outras mulheres, a Sassá, porque nós temos a função hoje de mulher, de esposa, de mãe. Nós temos que organizar todo o nosso lar. Exato. Nós temos a escola dos nossos filhos. Nós temos os nossos relacionamentos, as nossas amizades. Nós temos o profissional. E a gente quer estar à frente de tudo na melhor performance. Isso. E nessa busca é onde a gente se desencontra desequilibrada. Só que, como você estava mencionando, eu vejo que por não buscarmos esse equilíbrio, buscarmos nos desenvolver e entender o que realmente é importante para nós, e por nós não falarmos, não buscarmos essa ajuda, ficar tudo dentro do nosso coração, o nosso corpo ele começa a falar. Exato. E ele começa muitas vezes a gritar e a gente não percebe. Porque está vendada, tá atropelada no dia, não tá dando conta, e amanhã eu tenho que dar, e depois eu tenho que dar. E aí é onde eu falo isso com muita propriedade, porque dentro da farmácia eu via isso, exatamente isso. Então, as emoções em desequilíbrio, elas partem para vários aspectos do nosso corpo. E aqui a gente está falando especificamente da parte capilar. Isso. Mas a gente tem a unha, a gente tem a gastrite, Isso. nós temos a dor de cabeça, nós temos dermatites enormes, pessoas que querem arrancar o couro cabeludo e acham que é de uma medicação nova que está tomando. E não, gente, é só o teu corpo dizendo que algo não está legal e você negligenciando esses sintomas. E, obviamente, que quando a gente negligencia, que a gente não dá atenção para aquele pequeno sintoma, ele progride. E aí toma uma proporção maior. E eu acredito que é isso que tu estás colocando para o nosso público. Como Exato. você mencionou, a calvície, ela não faz parte do organismo feminino. E hoje está tomando uma proporção devido às responsabilidades em excesso que a mulher está colocando nas suas costas e levando o mundo afora. E é um tema que divide opiniões. Eu tenho certeza que nós temos milhares de ouvintes nesse momento que estão concordando com vocês, assim como existem milhares de ouvintes que estão, não, como pode falar uma coisa dessa? Só que aqui a gente está falando de vocês. Só que é legal porque vocês estão se posicionando, trazendo exemplos da vida real de vocês. E eu já vivi isso também, Gui. Eu já estive nesse lugar. E graças a Deus eu consigo olhar e ver, eu não quero mais estar naquela posição. Eu não pertenço àquilo. E hoje me faz sentido e clareza do porquê eu não consegui sustentar aquilo, que foi o que a Grazi falou. Chega um momento, eu cheguei até um certo ponto que eu quis estar, mas eu não consegui sustentar. O que você buscava, especificamente falando? Se me permite perguntar. Sim, Gui. Eu buscava reconhecimento. Eu buscava o meu nome estampado. Eu queria ser vista. Eu queria... Eu queria mostrar que eu dei certo na vida. Eu queria mostrar que eu sou alguém. Aí vem lá a infância, a forma que fui criada, a rejeição. São tantas coisas, você sabe melhor do que eu, que tudo isso vem... Eu tive um olhar diferente para o trabalho. A terapia capilar trouxe mais clareza no meu trabalho. E vem tudo isso.
E muito mais, Gui. E quando é que virou a chave? Você tem clareza do momento? Você tá me dizendo aqui que você já teve a mentalidade de que você precisava ser uma mulher extremamente empoderada, que você precisava mostrar para todos que você dava conta, que você era uma mulher forte, que você não dependia de homem, ok. Hoje você tá dizendo que você vive um outro estilo de vida, um outro momento. Sim. Qual foi o ponto que provocou a mudança da mentalidade? Você tem clareza? Gui, eu posso te falar que é uma jornada. Porque começou na terapia capilar, mas hoje o que eu estou vivendo vem de uma jornada profissional e pessoal. Eu sempre falo que estão conectados. Não tem como eu estar no meu profissional e em casa eu estar com o meu filho doente e ali no profissional tá tudo bem. Não, eu não vou conseguir entregar da mesma forma. Eu vou estar pensando no meu filho doente em casa, né? Então, começando a terapia capilar, eu ter um outro olhar. Eu fiz uma mentoria há uns anos atrás, que foi a experiência do lar. E eu comecei a me colocar num papel, eu olhar para minha família. Eu cresci falando que eu queria ser diferente, eu queria ter uma família diferente. O meu sonho era ter uma família sem briga, com filhos, uma família feliz, sem vícios. E eu tenho, mas eu não estava valorizando isso. A experiência do lar me mostrou, me direcionou para eu ter essa visão. Experiência do lar. Aí eu fiz uma imersão, eu e meu marido. Nós fomos nessa imersão, método CIS. Nós fomos lá buscar o nosso financeiro, o nosso profissional, dar enganjar ali. E chegando lá, nós fomos surpreendidos. A gente foi entender que o nosso financeiro seria a consequência de todas as áreas da nossa vida alinhada. Todas. Eu lá fui tocada em questão da minha família novamente. Eu olhar para os meus filhos, para o meu marido, e não estar num papel de empoderamento. E sim no meu papel de esposa, de mãe, de filha. Lá eu tive um direcionamento muito claro de várias áreas da minha vida. Eu vou comentar só algo aqui, mas o meu marido teve um direcionamento espiritual lá. Eles não falam, mas a gente sente muita presença de Deus, o Espírito Santo está muito nessa imersão. E depois dessa imersão, a gente entendeu, então, muitas áreas da nossa vida, nós trouxemos para cá, para os nossos negócios, e a gente tem buscado, a gente está num caminho totalmente diferente de quando eu comecei lá atrás. Então, é uma jornada, sabe? Que não foi só algo. Eu consigo te dizer vários pontos que está tendo essa transformação. Eu estou sendo transformada. E aí, é claro, além do meu pessoal, eu trago para o profissional, para o cabelo, e entender que não é só uma cor, não é só um corte, é muito mais do que isso. É literalmente um cuidado, são emoções. Não é só uma pessoa que está diante de você, mas sim Isso. uma mulher como um todo. Isso. Uma mãe, tudo aquilo que a gente mencionou anteriormente. Isso, que muitas vezes está cansada e que ela está ali querendo uma transformação e vem buscar uma cor, mas muitas vezes não é aquilo que ela precisa. É alguém que olhe para ela, escute ela, cuide, acaricie. E não é só o cabelo. A sobrancelha também tá tudo ligado. Uma queda de sobrancelha. Tudo. Exatamente, Grazi, que nem tu falou, uma dermatite é muito mais emocional. Então, a gente tem olhado para a autoestima de uma forma diferente. É um cuidado, é entregar algo mais humanizado, né? Essa palavra humanizada vem vindo, algo individual, porque cada um tem uma busca. Mais personalizado? Mais personalizado, exato, Gui, essa palavra. E aí é onde eu comentei no início, que os erros foram diminuindo. O cliente vem buscar algo e se tu realmente está ali escutando ela, prestando atenção nela, tu vai ver que ela está querendo ser cuidada. Não é o loiro. E aí a gente foi colocando isso. Os nossos padrões Talvez de loiro e o liso. Seja só uma forma de ela ser vista. Exato. Ela tá Talvez gritando. ela quer o padrão justamente para que as pessoas olhem mais para ela. Justamente para ela ter mais validação.
Tem que investigar o que tá por trás. Mas então, Esse é o negócio. aí é que tá, tem que investigar. Mas sim, o loiro, ela quer ser vista. Mas por quê? Porque a sociedade está impondo um padrão onde não é para todos. A partir do momento que a gente, e aí eu falo por mim, que a gente realmente olha pra tua essência, quem você realmente é. Eu não preciso mais do loiro. Eu já fui loira e lisa. Hoje eu tô com o cabelo escovado. Eu também já tive mechas loiras e as minhas amigas, aliás, minhas amigas, eu falo isso pra elas, ninguém teve a coragem de olhar pra mim e dizer assim, Grazi, você não combina com loiro. Mas exato. Às vezes, a gente precisa de um toquinho. E eu falei, pelo amor de Deus, tira isso aqui do meu cabelo, porque eu não me suporto mais com essas mechas. E aqui, não que, meu Deus, gente, loiro, tem mulheres que vão combinar somente com o loiro. Mas aqui a gente tá falando de essência. Não é pra todo mundo. Exato. E quando eu me vi morena de novo, eu digo, ai, que alívio. Mas, Grazi, é um processo, é uma jornada. Porque até então todo mundo é loiro. Então eu preciso pertencer a este grupo. Eu preciso ser loira também. Mas a partir do momento que a gente se reconhece, eu não preciso ser loira. E as próprias tendências te levam a isso. Isso, mas por quê? Aí vem os gatilhos emocionais. Eu preciso pertencer àquilo. Eu preciso estar junto com a manada. Eu quero experimentar aquilo também. Isso, eu também quero viver aquilo. Mas porque eu não sei qual é a minha identidade, eu não sei quem eu sou, né? A partir do momento que tu sabe quem tu é, tu não precisa fazer de tudo para pertencer àquilo, né? Eu posso estar lá assim também, só que do meu jeito. Exatamente de como eu sou. E aí isso vem pro cabelo, né? Vem pela autoestima. Eu não preciso ser loira e lisa. Hoje eu tenho meu cabelo natural. Eu não sou loira também. Eu vejo minhas fotos e penso, misericórdia. Perfeito. Misericórdia. E para complementar, para ficar muito didático e claro, naturalidade. O que a Dai tá trazendo aqui é que buscar a sua essência com naturalidade não é abrir mão da beleza. Exato. Não é abrir mão da beleza. Não, então eu vou ficar de qualquer jeito. Não. É buscar a beleza Com a propósito. partir de quem eu sou. A partir da minha identidade. Não buscar a beleza que os outros gostariam que eu buscasse. Não buscar a beleza que a sociedade impõe que eu busque. É entender que você tem uma beleza única. Isso. E a tua beleza é só tua. Exato. Agora, se você quiser pertencer, estar dentro de padrões, você não vai ser única. Você vai estar junto com os outros. Você só vai ser mais um. E talvez você que esteja nos ouvindo esteja pensando que terapia só envolve o couro cabeludo. Mas nós estamos aqui a Sassá para nos esclarecer um pouquinho mais, Sassá, que a terapia ela também pode ser realizada nas sobrancelhas. Com certeza. Porque nas sobrancelhas a gente também pode ter patologias. Por exemplo, a gente pode ter também a dermatite, a gente pode tratar, claro que tudo isso é analisado, é olhado, existem pontos que a gente consegue auxiliar, claro que precisa buscar um profissional médico para tratar de forma correta, né? Mas a gente consegue auxiliar nessa parte também. Por exemplo, eu consigo citar muito que algumas clientes às vezes têm a sobrancelha muito farta, muito bonita, e do nada acontece de cair principalmente esses pelinhos da sobrancelha na parte inicial. E a parte inicial da sobrancelha, ela tá muito voltada para o emocional. São estresse, ansiedade. Sempre que a gente tem um pico de estresse muito alto, a gente acaba tendo essa perda no início da sobrancelha. E ultimamente tem acontecido com bastante frequência, né? Então, as pessoas tentam entender. E daí, quando eu cito, tu tá passando por algum momento que tu tá mais nervosa, acontecendo alguma mudança no teu trabalho, alguma coisa assim, puxa vida, é isso. Então, tá justificado por que eu tô tendo essas quedas. E também tem a parte da reconstrução de sobrancelha, que também acaba sendo um tratamento, porque a gente pegou a fase das sobrancelhas muito finas. Então, era moda, né? Todo mundo tirava ela muito fininha. E através do tricoscópio, a gente consegue analisar se ainda existe folículo, que é da onde sai o pelinho ali.
Então, se houver folículo, significa que há vida naquela sobrancelha e a gente consegue estimular para que novamente traga um fio, porque às vezes o folículo tá ali, mas ele tá adormecido, porque ele tá machucado, foi tirado muitas vezes naquele lugar, ou muitas vezes de forma errada, então ele fica magoado, então ele não gera mais pelinhos. Então, se a gente estimular, ele volta a gerar pelinhos, e também às vezes tá tão machucadinho que os pelinhos que estão vindo estão muito fininhos. Então, a gente consegue melhorar a saúde daquele fio. Como a gente consegue melhorar a saúde dos fios na terapia capilar, a gente consegue também na sobrancelha. Na verdade, é muito parecido. Inclusive, as patologias são muito parecidas. E a gente está aqui para realmente auxiliar, para ajudar a buscar métodos que estejam ajudando aquele processo para que não piore cada vez mais, né? Então, na sobrancelha também é possível estimular, é possível ajudar, possível melhorar a saúde dos fios das sobrancelhas. Você falou que você faz até mesmo algumas perguntas para cliente, né? Nossa, como é que tá a tua vida pessoal? Como é que tá a relação em casa? É uma verdadeira terapeuta, né? E aí você fala que, pô, cai muitas fichas para a pessoa. Sim. Você acha que talvez esse atendimento, que sim tem um olhar voltado para o ser humano, não só para a sobrancelha dele, sim, talvez seja o principal diferencial hoje com certeza. No salão de vocês? Muitas pessoas nos buscam justamente pela nossa entrega. E muitas clientes são indicação. Eu posso citar, não é nenhuma nem duas clientes, mas muitas vezes as clientes falam tanto pra gente, profissionais que estamos lá no salão, fazendo unha, sobrancelha, mas também na parte de cabelo, que elas falam que elas gostam de ir ali porque elas se sentem bem ali. Então, realmente, eu acredito que nós trazemos os clientes de acordo com a nossa essência. Então, como a gente busca naturalidade, as pessoas que nos buscam também querem encontrar novamente a essência e trazer a naturalidade à tona. Muito bom. Uau. Agora, sensacional. Dai, você é proprietária do salão e eu vejo que você tá lá. Você tá no operacional, você tá atendendo, você tá lá todo dia. E hoje se fala muito que o dono do negócio deve estar no estratégico. Inclusive tem diversos treinamentos hoje para ensinar o dono do negócio a sair do operacional e ir para o estratégico. Como é que você enxerga isso? Eu enxergo, o meu posicionamento é de que não é para todo mundo. Eu já quis estar nesse lugar. Já quis sair do operacional e ir para o estratégico? Já quis isso? Já. Justamente como você falou, você é dono do seu negócio, você precisa estar em estratégia. E eu já quis fazer isso. Porém, estava pesado e eu me decepcionei comigo mesmo, porque eu percebi que não é o meu lugar. O meu lugar, sou dona do salão, mas porém eu estou no operacional. O meu prazer é o servir, é estar ali atendendo o cliente, é estar ali fazendo o cabelo, conversando com o cliente. O meu prazer não está no operacional, o meu prazer não está no estratégico. Está no operacional. Ali eu sou boa. Ali a minha entrega é 101%. O estratégico para mim é pesado. Eu não consigo sentir satisfação total. Você não sente que está servindo um propósito, não sente que está conectado a uma missão? Exato. O meu propósito, que eu busquei por muito tempo, eu entendi que o meu propósito não precisava de algo uau. Era eu servir. O cliente chega até mim. O meu propósito é estar com o cliente, ouvindo ele, servindo o que ele veio buscar. Eu não preciso buscar algo e estampar que o meu propósito é transformar pessoas, venham até mim de uma forma de levar o outro a outro nível, levar a pessoa a outro nível, né? Porque, por exemplo, é o que eu vejo. Você, dono de salão, precisa sair de trás da cadeira. Você precisa estar na gestão estratégica. Você precisa ter uma equipe fazendo por você. Tudo bem. Isso dá certo para alguns, mas não é para todo mundo. E eu percebi que para mim não é. Perfeito. Para mim, não é. Eu fiz uma formação em negócios e empreendedorismo com o Sidney Monteiro, um cara extraordinário, e ele trouxe a seguinte visão, que tanto não é para todo mundo sair do tático e ir para o estratégico, que para muitos donos de negócio, estar no tático ou no operacional
é estratégico. O que ele quer dizer com isso? Ele deu o exemplo do Paulo Vieira, dono da Febracis. Se essa regra valesse para todo mundo, o Paulo Vieira não poderia mais estar ministrando o treinamento, porque isso é operacional. Isso é operacional. Ele tem que estar só no estratégico. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, nós vamos dar esse direcionamento para a empresa, nós vamos para lá, vamos para cá, vamos investir nisso agora, não. Mas ele segue ministrando não só todos os métodos CIS, como diversos treinamentos da empresa. Por quê? Porque o Paulo Vieira estar ministrando o treinamento é estratégico. É estratégico, apesar de ser algo operacional. Então, para muitos donos de negócio, estar no operacional é estratégico. A Dayara estar lá, recebendo as clientes, atendendo as clientes, é estratégico. Exato. Entende? Então, você não é que você não é uma dona que está no... Você está sendo estratégica. E você pode contratar alguém com uma visão de negócios para dar esses direcionamentos que são necessários para o negócio. Exato. Para cuidar da parte financeira, para cuidar da parte de gestão, futuro da empresa. Porque se você sai do operacional, que estratégia tem por trás disso? Exato. E eu vivo isso em momentos... Isso é tão verdade, Gui, porque quando eu vou sair do salão, hoje eu percebo que eu preciso fazer uma ação para o salão continuar sem eu estando lá. E tem muita coisa que vem, porque você é dono de negócio, você é dono de salão. Se você não estiver no seu ambiente de trabalho e o negócio não continuar, algo está errado. Você não está administrando da forma correta. E tudo bem pessoas estarem nesse lugar, mas para mim, eu entendi que não dá certo. Eu preciso estar ali no operacional. Me faz bem. Faz bem para o negócio. Faz bem para o negócio. Faz bem para o negócio. É saudável para mim, para o negócio, e tá tudo bem. Perfeito. Eu não preciso entrar em um modelo que é para algumas pessoas, mas eu entendi que para mim não é. Perfeito. Bom, gente, nosso tempo, infelizmente, se esgotou. Nossa, já? Já, infelizmente. Só queria terminar falando que terapia capilar não é apenas para tratar um problema, entre aspas, uma patologia. O nosso espaço realmente é voltado para cuidar do cliente como um todo. Não estamos focados em... me fugiu a palavra. Não estamos focados em tendência, em algo que está sendo impondo. Nós estamos ali para cuidar com naturalidade, o que é para você, cuidar de você, o indivíduo. É personalizado. Muito bom. A gente consegue sentir isso, né? Principalmente quando a gente está lá. Bom, esse é o... Mas é perceptível, realmente, né? Vocês conseguem transmitir isso. Então, a gente consegue ver que tem verdade nesse estilo de atendimento, nesse tipo de atendimento. E eu também não poderia deixar de honrar a sua vida, Dai, porque a gente já falou isso em outros programas, mas aproveitando que agora eu estou aqui diante de você e o seu esposo, o Maito, vocês têm uma importância muito grande na nossa vida. Porque foi por intermédio de vocês que nós começamos uma nova jornada, uma nova caminhada. Então, quem está nos ouvindo no rádio, talvez tenha percebido um pouquinho a voz embargada, mas de fato é algo que nos emociona, porque o Maito e a Dai pegaram na nossa mão quando nós mais precisávamos. Quando a gente não sabia que precisava. Isso. E vocês nos incentivaram, nos empurraram, fizeram o papel de um amigo de verdade. Né? Nos mostraram um direcionamento que nós nos permitimos viver, porque né, a gente também poderia ter se fechado, e o Mike foi muito assertivo na forma como ele falou comigo, e a gente resolveu ouvir vocês, e tomamos alguns direcionamentos que nos colocaram onde nós estamos hoje. Então, muito obrigado. Imagina, Gui. Eu acredito que o mérito é todo de vocês. E eu lembro como se fosse hoje, eu e o Maito naquela imersão, o Maito escutando muitas coisas do Paulo Vieira, e o Maito disse, o Gui precisa fazer essa imersão. Eu vejo o Gui palestrando, eu vejo o Gui transformando vidas, Gui. Uau. Aconteceu. Aconteceu. Está acontecendo. Gui, lembro como se fosse hoje. E como o mérito é teu. Tu acabou de falar, você se permitiu, vocês se permitiram viver esse processo, essa transformação. Muito obrigado, muito obrigado.
É isso. É isso. E é uma Obrigado, transformação Serenzinho. que a gente percebe que ela teve um início, mas ela não vai ter fim. Amém. Ela é contínua. Amém. Amém. Bom, Dai, Sassá, obrigado pela presença de vocês. Foi uma honra, foi um prazer e até a próxima. Muito obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada. E a você aí de casa que está nos ouvindo, obrigado pela sua audiência. E se você ficou curioso por saber qual foi o treinamento que a Dai e o Maito indicaram para nós, foi o método CIS do Paulo Vieira. Se você não conhece, procure conhecer. Eu tenho certeza que pode também ser transformador na sua vida. Tá certo? Certíssimo. Muito obrigada, meninas. Hoje falamos de beleza interna. Olha, gostei disso. Vou botar, inclusive, na thumb do programa. Como despertar a sua beleza interna. Que tal? Uau! Valeu, gente. Um grande beijo e até semana que vem. Tchau, tchau. Até mais.